Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras. Eu sou a professora Luciana e esse é o Café com Morilas. Pega seu café e vem comigo para a gente discutir questões jurídicas que tocam o nosso dia a dia de um jeito que todo mundo pode entender. Essa semana a gente está falando sobre o caso do aborto realizado naquela menina de 10 anos do Espírito Santo, que aconteceu em agosto. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos dessa série, volta lá que nós já temos 3 vídeos gravados explicando cada aspecto disso. Hoje a gente vai dar uma olhada na nova orientação do Ministério da Saúde sobre os procedimentos do aborto decorrentes de estupro no Brasil. Já pegou seu café? As determinações do Ministério da Saúde. Cabe ao Ministério da Saúde definir orientações sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, isso significa que existe uma lei que determina que o Ministério da Saúde precisa fazer isso. Qual a diferença entre lei e o que o Ministério da Saúde faz? A lei é aquilo que é emitido pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Então, é feito pelos deputados e senadores conforme a votação do processo legislativo. O Ministério da Saúde é um órgão do Executivo que precisa criar regras para a execução de determinadas coisas e regras que podem ser mudadas mais rapidamente. Por isso é feito por meio de portaria. A portaria, então, é uma forma de mais rápida, uma forma de lei que é feita pelo Executivo. Então, é o Executivo legislando, mais ou menos isso, tá? Bom, tinha uma portaria que estava em vigor desde 2005. Em razão desse caso que aconteceu em agosto, essa portaria foi revogada no dia 27 de agosto por uma nova portaria. E aí, em razão da polêmica que foi gerada em torno disso, uma nova portaria agora no dia 26 de setembro no dia 23 de setembro foi lançada. A gente precisa dar uma olhada nessas 3 portarias e toda a polêmica que se gerou em torno delas, tá? Bom, as 3 portarias, elas começam com uma série de considerandos. Considerando é um termo técnico. O que é o considerando? É uma parte de textos jurídicos muito comum em portarias e em tratados internacionais que apresentam informações sobre os motivos que levaram aquele texto até aquele formato e até aquele conteúdo. Bom, um dos aspectos que me chama a atenção nos considerandos dessa portaria de 2005 é que ela dizia textualmente que, entre aspas, a norma técnica sobre a prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes não obriga a vítima de estupro da apresentação de boletim de ocorrência para sua submissão ao procedimento de interrupção da gravidez no âmbito do SUS. Esse texto, que é um dos mais relevantes, e vocês prestaram atenção que eu chamei atenção para o não, ele foi suprimido das demais portarias. A portaria de agosto, ela faz questão de apontar que estupro é crime e que a ação penal é pública incondicionada. Eu expliquei isso ontem. E a portaria de setembro excluiu esse texto, tá? O que a gente pode interpretar dessas interpretações? A portaria de agosto foi muito criticada e, de fato, ela surgiu com um objetivo punitivo bastante evidente. A sua principal intenção não era proteger a mulher e o médico em um procedimento de saúde, mas a punição. Lembra que eu já falei nessa série, mais de uma vez, que o direito penal ele deve ser a última hipótese. Nesse caso, a gente está tratando de um aborto decorrente de um estupro. A punição aqui devia ser a última preocupação. Vamos olhar os textos em si. A primeira portaria é a portaria número 1508, de 1º de setembro de 2005. Ela começava informando que o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei é condição necessária para a adoção de qualquer medida de interrupção da gravidez nos âmbitos do SUS, excetuados os casos que envolvem risco de morte à mulher. No caso de risco de morte, precisa ser mais rápido, então não dá tempo de fazer todo esse procedimento. A ideia é que era uma forma de garantir a segurança ao médico, já que o boletim de ocorrência não é obrigatório. Bom, o que é um boletim de ocorrência? É uma forma de informar a autoridade policial da ocorrência de um crime. O boletim de ocorrência, nesse caso, ele não é obrigatório. E aí eu pergunto, será que o boletim de ocorrência deveria ser obrigatório? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso.
A obrigatoriedade do registro de um boletim de ocorrência serviria para garantir a punição do criminoso. Por um lado, exigir esse registro, no caso de um estupro, ele pode causar um grande transtorno para a vítima. Essa mulher, ela precisa ser respeitada na sua opção de manter sigilo sobre qualquer fato que tenha ocorrido com ela. Então, a maior parte da doutrina, são os estudos de direito, entende que é inadequado obrigar o registro policial para a garantia do direito ao aborto legal. Então, ela pode fazer esse registro, mas obrigar esse registro é bastante inadequado, porque é uma forma dela reviver esse procedimento quando você obriga que ela vá até uma autoridade policial para relatar aquilo que aconteceu com ela. Bom, como é que é esse procedimento, então, já que não se exige o boletim de ocorrência, como que acontece esse procedimento que ele está descrito nessa portaria de 2005? O procedimento tem 4 fases. A primeira é o relato circunstanciado do evento, realizado pela própria gestante, perante 2 profissionais de saúde, do serviço de saúde. A segunda é o parecer técnico do médico após uma anamnese, que é uma análise, da gestante e também de uma equipe multiprofissional. A terceira etapa é a assinatura da gestante no termo de responsabilidade, ou se ela for incapaz, também do seu representante legal, então os 2. E esse termo, ele tem que conter a advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica, que está previsto no artigo 299 no Código Penal, que seria no caso da pessoa noticiar o crime e isso não ser um crime de fato, e de aborto, que está previsto no artigo 124 do Código Penal, caso essa pessoa não tenha sido vítima de violência sexual. E isso se repete nas outras portarias, só troca o termo violência sexual por estupro, tá? A quarta fase é a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, que deve contemplar um esclarecimento à mulher de tudo o que vai acontecer em linguagem acessível. Precisam estar claros 5 coisas: os desconfortos e riscos possíveis à sua saúde, os procedimentos que serão adotados, a forma de acompanhamento e de assistência, os profissionais responsáveis e a garantia do sigilo que assegure a privacidade da mulher quanto aos dados confidenciais ali envolvidos. Esse termo é um direito de qualquer cidadão que vai passar por um procedimento cirúrgico. Esse tipo de termo passou a ser adotado a partir da vigência do novo Código Civil de 2003. É uma grande fonte de informação para qualquer pessoa que vai vai passar por um procedimento cirúrgico entender exatamente aquilo que vai ser feito com ela. Porque era muito comum, e às vezes até hoje, né, que se faça um procedimento que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Bom, essa portaria parecia estar funcionando adequadamente até que esse estupro, em especial, causou uma grande comoção nacional, tomando uma boa parte do noticiário do país, tanto que a gente está aqui falando de tudo que aconteceu com ele durante uma semana. Surge, então, um tal ofício da Defensoria Pública da União de Minas Gerais, que está mencionado na portaria de agosto, mas cujo teor eu não consegui encontrar online. Então, vamos lá olhar a portaria, que é o que a gente tem. É a portaria número 2.282, de 27 de agosto de 2020. Vamos dar uma olhada nas alterações. Ela, em grande parte, ela fica muito parecida com essa de 2005, mas tem algumas diferenças e eu vou me concentrar nelas. A maior diferença aparece no primeiro artigo, onde antes a primeira preocupação era com o procedimento, a primeira preocupação agora é notificar a autoridade policial. Veja bem, a portaria determina que o médico notifique a autoridade policial quando acolher uma paciente no caso de estupro. Isso significa que o crime que a mulher sofreu é muito mais importante do que a sua saúde, principalmente quando a ordem das coisas num texto legal ela é muito relevante. Quando isso aparece primeiro do que a proteção à mulher, isso prova que a preocupação maior é com a punição do que com a saúde da mulher. Essa novidade é gravíssima, porque também torna obrigatório ao médico, aspas, preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial. Isso inclui, por exemplo, o feto, que pode passar por um exame de DNA, como aconteceu no caso do feto dessa menina, né? E que comprovou que o criminoso era de fato o tio, como foi dito, né? Bom, o médico, na verdade, ele acaba se transformando em um
investigador, porque cabe a ele colher detalhes do crime e guardar evidências desse crime. O médico perde a sua função de cuidar da mulher para passar na função de coletar provas de um crime. Outra novidade é a inclusão do artigo 8º, que determina que a equipe médica deve informar sobre a possibilidade de ver o feto ou o embrião por ultrassonografia. Isso é uma violência para uma mulher, mesmo que seja uma simples informação. E foi uma das coisas que mais causou transtorno aí na comunidade e nas notícias, né? Pelos especialistas que estudam esse tipo de situação. Talvez seja por isso que esse texto, esse trechinho que determina a informação sobre a possibilidade de ver o feto ou embrião numa ultrassonografia foi retirado da portaria de setembro. Então vamos passar para essa portaria de setembro. É a portaria número 2561, de 23 de setembro de 2020, que revogou também a portaria de agosto, mas ela ficou um pouco diferente, tá? Nos mesmos termos, mas com algumas diferenças. Nessa portaria, fica ainda mais clara a preocupação de notificar a autoridade policial. Essa é a grande diferença entre elas. O que estava lá no artigo 1º mudou de lugar e veio para o artigo 7º, mas está ainda mais detalhado. Então, até comentei já que o que está em primeiro lugar é mais importante, então tudo bem, deu uma mexida nisso, mas acrescentou detalhes. Lá está incluída uma justificativa, que é o fato do crime ter se tornado de ação penal pública incondicionada. Eu falei sobre isso ontem, dá uma olhadinha no vídeo de ontem. E sobre a minha postura um pouco indecisa sobre se esse fato realmente positivo para a vítima. Com essa portaria, fica claro, ou fica mais evidente para mim, que não é assim tão positivo para a vítima. É muito positivo para a criminalização do agressor, mas para a vítima configura mais uma violência. Poxa, então vamos dar uma olhada na criminalização do agressor. É interessante haver uma criminalização do agressor? Não sei. Fui procurar dados sobre criminalização no caso de homicídio no Brasil. E ontem saiu até algumas reportagens interessantes, por isso que eu fui olhar. A de ontem é do Nexo, não é bem sobre o que está tratando aqui, mas é interessante sobre as punições que existem nos crimes de homicídio no Brasil. Os dados que eu encontrei são os seguintes. No Brasil, 7 em cada 10 homicídios não são punidos. A taxa de resolução de homicídios no Brasil não passa de 8% em nível nacional, segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, que constam de um relatório mais detalhado de 2014. Então, eu preciso aqui deixar uma pergunta para vocês. Será que de fato vale a pena expor a vítima de um estupro à possibilidade dela ter que contar toda a agressão que ela sofreu de novo, só com o intuito de punir quem foi o agressor? Será que não seria mais interessante nesse momento cuidar da vítima do estupro do que tentar punir o agressor? Vou deixar a pergunta porque eu não acho que eu tenho a razão total. Eu acho que a gente podia discutir um pouco sobre isso. Mas trago algumas questões aqui para a gente pensar. A obrigação do Estado é usar o aparato governamental para promover o bem-estar social. Essa é a função do Estado. Uma parte importante disso é, primeiro, impedir a ocorrência de crimes e, em segundo lugar, punir aquelas infrações que já tenham acontecido. Nesse sentido, a alta taxa de criminalidade que existe no Brasil mostra uma total falência do Estado brasileiro. Colocar o foco em punir mais gente, em criar mais cadeias, não vai melhorar isso. Muito pelo contrário. A gente até fala que as cadeias são grandes escolas de crime. De nada adianta eu colocar um criminoso na cadeia e deixar a vítima sem qualquer tipo de cuidado. Porque também é obrigação do Estado acolher as vítimas desses crimes. E eu acho que a gente deveria pensar mais nesse aspecto do aborto e do estupro que estamos estudando essa semana. É por isso que agora eu vou tomar meu café, que já está esfriando de novo, e amanhã eu volto para a gente discutir como que os médicos e a sociedade interferiram nesse caso. Vamos falar mais sobre a atuação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e das regras do Código de Ética Médica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu positivo. Se não gostou, deixa um negativo. Manda para as pessoas. Deixa um comentário que no final da semana eu vou fazer um resumo sobre esses comentários. Eventualmente, se for necessário, faça um novo vídeo falando sobre isso. Tá joia?
Amanhã a gente está de volta para finalizar essa série. Beijo, beijo, até a próxima.